Oi pessoal, eu sou a Nina Alvim, embaixadora da Linhas Correntes, e hoje vou ensinar para vocês essa blusinha linda de babadinhos aqui na manga. Eu usei o Camila Fashion da Linhas Correntes para fazer e usei 2,5 novelos praticamente desse fio, tá? No vídeo eu explico para vocês todas as especificações direitinho da linha. Vou explicar todo o passo a passo com bastante calma, espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho para vocês. Os materiais para essa peça, gente, vai ser a Camila Fashion, da Linhas Correntes. Olha que bacana, ela é 100% algodão mercerizado, é uma linha excelente para peças de roupa. A indicação dela aqui, ó, é a agulha de 1,75, porém, como a gente vai usar 2 fios, eu indico a agulha 3 milímetros. Tá bom? Eu vou fazer a minha com a agulha 3 milímetros e vocês podem adaptar. E eu vou ensinar para vocês como que a gente pega 2 fios dessa linha. Tá bom? A gente vai cortar aqui, ó. Eu recomendo vocês sempre guardar o rótulo, porque se vocês precisarem de mais linhas, vocês sabem qual cor, qual lote comprar, para não dar diferença no final. Então aqui, ó, tirei, você vai pegar a pontinha dela daqui, a pontinha normal, e vai pegar uma pontinha de dentro também. Como que eu pego a pontinha de dentro? Olha, eu gosto de passar os dedos assim, eu vou deixando esse novelo mais frouxo. Depois eu venho com a agulha de crochê e puxo um fio, vem mais de um, tá vendo? Eu vou puxando assim, ó, até que venha a pontinha. E agora eu coloco os 2 fios juntinhos. E aí o meu novelo vai vir sempre 2, eu vou puxar um de dentro e um de fora. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês direitinho. Deixa eu puxar aqui até essa linha ficar retinha, pra vocês entenderem. Pode ser que na hora que vocês puxem, fiquem mais durinho aqui, ó, mas pode puxar que vem. Se vier assim, não tem problema não. Você desembola aí no início, e depois ela vem certinha, tá? Costuma vir emboladinha mesmo no início. Então aqui, ó, é desembolar fácil. Vou desembolar de uma vez para quando eu começar a trabalhar eu não precisar de parar para desembolar. Então eu vou puxando ela assim, ela tá saindo do novelo lá de dentro, ó, até eu conseguir desembolar essa meiuca, esse meinho de fio aqui, ó. Só ir puxando, aqui, ó, consegui chegar na parte que não tá mais embolada. Peraí que tem mais um pouquinho. Tem uma emboladinha também. Mas eu consegui chegar na parte que não está mais embolada. A partir de agora ela vem soltando os 2. Um de dentro e um de fora, um de dentro e um de fora. Então aqui já tá desemboladinho. Vou pegar a pontinha do início, que tá aqui, para começar. Tá bom? Então é assim que eu vou trabalhar com 2 fios. Eu vou ensinar para vocês também a fazer uma medida dessa blusa. A gente precisa de tirar umas medidas. Então, o que a gente precisa de saber? A medida do busto. Vou colocar aqui, ó, busto. Eu medi, o meu tem 75 centímetros, tá? Igual eu disse, eu sou um tamanho PP. Disso daqui, nós vamos tirar 10 centímetros. Porque esse fio vai ceder um pouquinho quando a gente vai... Na verdade, não é o fio que cede. Quando a gente vai tecendo, essa medida cresce um pouquinho, então eu vou tirar 10 centímetros. Vou fazer 65 centímetros de correntinha. Eu prefiro falar em centímetros, gente, porque cada pessoa tem um pontinho diferente. Se eu falar com vocês, façam 50 correntinhas, pode ser que dê errado. Então aqui, ó, vou fazer 65 centímetros de correntinha. Além de medir os centímetros das correntinhas, eu gosto de medir também a primeira carreira. Porque na primeira carreira, quando eu colocar os pontos que eu vou ensinar para vocês, se passar muito desses 65, eu diminuo para ficar com 65 centímetros. Então, a minha primeira carreira, o mais importante é que a minha primeira carreira tenha 65 centímetros ao total, de pontos ao total, sabe? Eu vou ensinar o ponto para vocês da blusa. Então, meçam 65 centímetros de correntinha. Depois que fizer a primeira carreira, mede de novo para ter 65 centímetros. Todo mundo vai fazer assim, a gente mede a maior circunferência do nosso corpo, no caso para a blusa, né, que é o busto. Mede a maior circunferência e tira 10 centímetros para você fazer esse cálculo aqui, ó, porque a gente vai trabalhar de forma circular.
A nossa blusa vai ser de forma circular até chegar na cava da manga. Então, no caso da minha, vai ter 65 centímetros, tá bom? Nós vamos começar o nosso trabalho com correntinha, ó, pegando os 2 fios. Vou fazer o meu nozinho inicial, né? Fiz uma argolinha aqui na minha agulha, passei o fio do novelo nessa argolinha que eu fiz. Pode apertar um pouquinho esse ponto. E agora eu vou fazer uma correntinha de 65 centímetros. E vou fazendo essa carreira de correntinha de 65 centímetros, ó. É só pescou, passou, pescou, passou, pescou, passou, pescou, passou. Eu vou fazer a minha até dar 65 centímetros e vou voltar com vocês aqui para falar qual que é a próxima carreira, tá bom? Então, façam a de vocês aí na medida que vocês tiraram. Então, eu terminei minhas correntinhas aqui, medi deu 65 centímetros, igual eu preciso. Pode ser com margem de erro, tá, gente? Não precisa ser exato, não. Agora eu vou emendar um lado do outro. Aí eu sempre vou fazendo assim, ó, passando meu dedo, para eu não deixar essa correntinha virar, não ficar do avesso. Então, o lado certo é quando você vê a correntinha bonitinho. O lado avesso tem essa bundinha, esse alto relevo aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou passando meu dedo aqui para deixar todo mundo do lado certo, até chegar lá na pontinha, ó. Cheguei nessa pontinha aqui, eu já tô com a minha linha na agulha, o que que eu vou fazer? Na primeira correntinha aqui, ó, primeiro buraquinho aqui, ó, eu gosto de entrar no buraquinho de baixo, tá? Eu não gosto de pegar nessa correntinha aqui não, para não abrir muito meu trabalho. Então, eu entro no buraquinho de baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Separar esse rabinho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Opa, peraí que tá sem jeito aqui. Peguei o meu fio do novelo, parei um ponto baixíssimo, que é você só pescar e passar em todo mundo. Você tem que deixar sua correntinha sempre bem certinha aqui, ó. E outra coisa importante, o número dessa correntinha, a quantidade dessa correntinha aqui, precisa de ser múltiplos de 2, para dar certinho no final, tá bom? Então, tem que ser múltiplo de 2. Eu vou contar as minhas aqui para falar para vocês quantas correntinhas que eu tive. Eu contei o meu aqui, deu 116 correntinhas, mas eu aconselho vocês a não se basearem nessa quantidade de correntinha, não. Façam a metragem e depois contem. Se precisar, coloca mais uma, tira uma. Tem que ser múltiplo de 2 para o nosso ponto cruzado, tá? Agora nós vamos subir 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas aqui já valem um ponto alto. E para a gente fazer o nosso ponto cruzado, a gente vai voltar na correntinha anterior. Então, eu vou laçar, entrar na correntinha anterior e fazer um ponto alto. A gente já começa o nosso trabalho fazendo ponto alto cruzado, porque o nosso trabalho vai ser todo de ponto alto cruzado. Então, aqui, ó, fiz o primeiro ponto alto cruzado, subi as 3 correntinhas e voltei no ponto anterior. O que que eu faço agora, ó? A partir de agora, eu vou pular uma correntinha, venho na segunda, faço um ponto alto e volto na que eu pulei e faço outro ponto alto. O início é mais complicadinho, mais chatinho, mas depois isso daqui fica melhorando. Então, ó, a minha intenção é que eles fiquem cruzadinhos, tá? Depois eu vou fechar um pouquinho mais esse buraquinho na hora de arrematar. Então, vamos lá de novo, como que é o ponto alto cruzado, ó. Verifica de onde está saindo o seu ponto, o meu está saindo daqui. Pula 1, 2, vou laçar, vou entrar na segunda correntinha. Vejam que eu entro no meio da correntinha mesmo, eu não entro só na argolinha de cá, não. Eu gosto de entrar lá no meio da correntinha. Pesquei, dei altura ao ponto para o meu ponto não ficar muito apertado. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Primeiro ponto. Lacei, voltei na correntinha que eu pulei, entrei lá embaixo, ó, lá embaixo, pesquei. Pesquei aqui, passei aqui embaixo, ó. Dei altura ao ponto. Quando eu falo da altura, você estica seu ponto, alonga essa última laçada aqui para o seu ponto ficar grande, alongado, não ficar muito apertado, muito miúdo.
E assim que é o nosso ponto alto cruzado. Então, vamos de novo? Verifica de onde está saindo o seu ponto. Olha a perninha do meu ponto aqui, ó. Então, eu vou pular 1, 2. No segundo, entrei lá no meio do ponto mesmo. Não peguei só na argolinha de fora aqui, para isso daqui não ficar lacerado. Entrei lá dentro, pesquei. Dei altura ao ponto, deixei meu ponto solto. Lacei, tirei 2. Lacei, tirei 2. Olha lá, ele fica meio tombadinho. Lacei novamente, voltei no ponto que eu pulei, entrei no meio da argolinha, pesquei. Dei altura ao ponto, alonguei meu ponto, ó, deixei ele bem altinho. Lacei, tirei 2. Lacei, tirei 2. O início da peça é sempre um pouquinho mais difícil, porque é chato, não tem muito onde você segurar. O que você tem que prestar atenção? Se as suas correntinhas estão do lado certo, se elas não estão do lado avesso, né? Quando fica bonitinho assim ao lado certo, quando você vê uma trancinha bem bonitinha, repare que o lado avesso tem um alto relevinho, que eu falo que tem uma bundinha. Então, sempre lembra de verificar se a correntinha está certinha, para o seu trabalho não ficar cruzado. Você está trabalhando com 2 fios, nunca pode perder um fio, sempre tem que ter os 2 juntos. E não fazer esse ponto muito apertado para não dificultar o seu trabalho. Então, pulei 1, 2, vim no segundo. Fiz um ponto alto, bem soltinho, alongado, frouxinho. Lacei, voltei no ponto novamente. E alonguei esse ponto para ficar um ponto mais soltinho. Gente, repara que eu tô falando de ponto soltinho, mas eu não tô falando de pontos frouxo demais não, porque se você pegar e fizer assim, ó, deixar tudo muito frouxo, olha só, deixa tudo muito frouxo, não fica legal também não. Então, tenta acertar a medida aí da espessura do seu ponto, para todo mundo ficar igual. Vou fazer mais um com vocês, ó, para depois eu voltar para fazer o fechamento da carreira, ó. Lacei, pulei 1, entrei no segundo, pesquei. Fiquei com 3. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Esse é o ponto alto, só que eu quero que ele fique cruzado. Então, lacei, voltei na correntinha anterior, pesquei, alonguei o ponto. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Esse é o nosso motivo principal. Vai ter um outro ponto que eu vou ensinar na próxima carreira, mas aqui é o nosso motivo principal, ponto alto cruzado. Eu vou fazer até o final para ensinar para vocês o fechamento. Tô terminando minha carreira aqui, gente. Para você ter certeza que deu certo, tem que sobrar 2 aqui para você fazer o seu ponto alto cruzado, ó. Aqui tá saindo meu ponto, pulei 1, vim pro segundo, ó. Pulei 1, vim pro segundo. Esse aqui já tá cheio, né? Então, vai dar direitinho, ó. Fiz um ponto alto aqui. Voltei, fiz um ponto alto para ele ficar cruzado. Então, é o seguinte, se eu fiz 116 correntinhas, eu terei agora aqui 116 pontos, né? Contando sempre assim, ó, 1, 2, 1, 2. Cada xizinho desse tem 2 pontos. Eu vou ensinar para vocês aqui o fechamento, que a gente vai tentar fazer de uma forma que fique mais invisível possível. E aqui é muito importante você ter os pontos certinhos para o seu fechamento de carreira ficar bem certinho, para não ficar entortando, não aumentar ponto, não comer ponto. Isso é muito importante, tá, gente? Para sua peça ficar bem bonitinha, você não aumentar, não comer ponto. Então, você precisa realmente de saber de quantos pontos que você está trabalhando. Aqui são minhas correntinhas iniciais. Eu vou entrar com a agulha no primeiro ponto. Depois das correntinhas lá, ó, na primeira argolinha cá de cima. Você pode contar assim, ó. 1, 2, 3, cá em cima na terceira, eu vou entrar com a agulha de fora para dentro. Vou pegar essas argolinhas do meu outro ponto e passá-las para dentro. Nós vamos fazer um fechamento invisível aqui, ó. Passei, acertei o tamanho delas, não deixe elas muito grandes nem muito pequenas. E agora a nossa carreira vai ser de pontos baixos. Então, eu preciso de fazer uma carreira de ponto baixo e que tenha 116 pontos novamente, tá? Então, vai ser ponto em cima de ponto. E o que eu vou fazer para isso? Entrar no mesmo buraquinho que as minhas argolinhas foram para lá, puxei o meu fio do novelo. Aqui, ó, vou ficar com 2 argolas, a da agulha
e a que tá lá atrás. Então, eu vou colocar lá atrás a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Lacei e passei aqui, ó. Lacei e passei, esse é o meu primeiro ponto baixo. Quando a gente voltar, a gente vai precisar de fazer um aqui também. Porque não são bloquinhos de dois, aqui tem um bloquinho de dois, ó. Correntinha conta como um ponto, aqui tem o segundo. Então, eu vou começar com um, mas a gente tem que prestar atenção de quando a gente chegar aqui para fechar a carreira, tem que fazer mais um. A partir de agora, nós vamos fazer pontos baixos normais, entrando na argolinha normal, ó. Entrei aqui na argolinha, verifiquei se tem o Vzinho lá embaixo da minha agulha, pesquei, fiquei com 2, lacei e tirei 2. E assim eu vou fazer nessa carreira toda. Lembrando que essa quantidade de pontos da segunda carreira tem que ser a mesma quantidade da primeira para o nosso fechamento ficar bem certinho, não aumentar nem diminuir nossa peça. Então, como que eu faço para ter certeza disso? Ó, o meu ponto alto cruzado são 2 pontos, então eu tenho que ter 2 pontos baixos em cima deles. Ó, 1, 2. Vou para o meu próximo ponto alto cruzado, né? Então, vamos lá. 1, 2. E assim eu vou até o final. No final eu preciso de ter 116 pontos baixos. Esse valor de 116 é a minha quantidade de pontos, não quer dizer que o seu também tenha. Mas depois que você fizer a sua medida lá, igual o meu, foi 65 centímetros, depois que você fizer a sua medida, conte os pontos e tenha em mente que todas as carreiras que a gente trabalhar tem que ter essa quantidade de ponto. Para o seu fechamento ficar bonito, para o seu fechamento não dar errado, não comer ponto, não aumentar ponto e ficar certinho, aquele fechamento bem bonitinho aqui. Isso é muito importante. E a nossa peça vai ser trabalhada em ponto alto cruzado e ponto baixo. Vai ser uma carreira de ponto alto cruzado e uma carreira de ponto baixo. Eu vou fazer até o final para fazer o fechamento com vocês e mostrar novamente como que faz o ponto alto cruzado, tá bom? Cheguei aqui, gente, no final da minha carreira, o que eu falei com vocês? Que eu precisava de completar esse ponto aqui, né? Aqui, ó, todo mundo tem 2. Tem um ponto baixo, um ponto alto cruzado, então em cima tem 2 pontos baixos. Então aqui só tem um, eu preciso de completar mais um. Então, contando aqui, eu vou ter 116 pontos baixos. E eu vou permanecer com esse número até o final. Ah, Nina, eu não gosto de contar. Gente, a contagem para essas peças é extremamente importante. Eu posso dar até uma dica para vocês para melhorar, ó. Usem esses marcadorzinhos e contem assim de 10 em 10. 10 em 10, 20 em 20, do jeito que você quiser. Conta e marca. Conta e marca, vai colocando. Aqui eu tô colocando aleatório, tá? Mas conta direitinho aí e marca. À medida que você vai fazendo a carreira, você vai passando esse marcadorzinho para a carreira de cima. Porque no final, o que você vai fazer? Vai vir nos parzinhos aqui, ó, 10, 20, 30, tananã, tananã, 116. 100, né? Você vai precisar de contar só os últimos, porque aqui já vai estar contadinho. Isso facilita pra gente, isso é só uma dica. Mas não deixe de contar. Por exemplo, até as pessoas que têm mais experiência, eu não fico sem contar, porque realmente faz toda a diferença a contagem no final da nossa peça, para a gente não comer e para a gente conseguir um acabamento perfeito. Aqui eu vou fazer o fechamento da carreira com vocês novamente, para a gente começar a próxima carreira de ponto alto cruzado, ó. Aqui tá o meu primeiro ponto, né, gente? Eu falo assim, ó, corpinho, cabecinha. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2 vezinhos, ou então imaginar aqui, ó, corpinho, cabecinha, entrei com a agulha de dentro para fora, lá em cima no meu primeiro ponto, ó, passei nas duas, peguei essa argolinha aqui do ponto, coloquei para dentro. Ó, coloquei as duas. Presta atenção se as duas vieram. Ajeita o tamanho dela, porque ela não precisa de ficar enorme assim, igual ficou. É só você puxar aqui que você ajeita, ó. Puxa com jeitinho, e aí ela fica num tamanhozinho bom, tá vendo? Ela fica num tamanhozinho bom. Agora, a gente vai fazer o quê? Tirar e observar, ó. Aqui tem um ponto, mesmo que ele esteja pela metade, porque a gente tá trabalhando nele. Vou entrar com a minha agulha no mesmo lugar que tá essa argolinha, puxar duas argolinhas para fora. Agora, olha como é que eu tô. Uma argolinha fora, uma dentro.
Então, eu vou colocar minha agulha nas duas e fechar o meu ponto. Esse daqui conta como uma argolinha. E aí, eu vou subir mais duas, porque eu preciso de subir a carreira. Para subir a carreira, eu preciso de 3 argolinhas, não é isso? E agora, para a gente não errar, que a gente tem que observar, tem um pontinho aqui, ó. Então, se eu fiz aqui, eu vou voltar nesse pontinho aqui, ó. Ele parece que está muito próximo, muito agarradinho aqui, que a gente erra. Mas a gente não pode perder, deixar de ir nele. Vai nele, faz o seu ponto cruzado, esse daqui já vai fazer parte do outro, ó. Então, peguei no pontinho da frente e vim no pontinho de trás. E vou continuar. Olha aqui como é que facilita a minha visão agora, que eu tenho a carreira de ponto baixo, ó. Pulei um, vim no segundo. Fiz um ponto alto. Voltei. Fiz um ponto alto novamente. Ponto alto cruzado. Depois que a gente passa da parte da argolinha daqui de baixo, fica bem mais fácil. Então, ó, pulei um, vim no segundo. Ponto alto. E voltei. Ponto alto cruzado. E assim a gente vai fazer até o final das nossas carreiras. Eu vou fazer até o final dessa carreira aqui, voltar para fazer esse fechamento com vocês, para fazer novamente o fechamento. E vou terminar aqui e volto, tá? Cheguei no final da carreira, como que eu sei que está certo? Quando falta 2 pontinhos. Olha aqui. Esse aqui já está trabalhado, esse daqui também. Faltou 2. Então, eu sei que deu certo. Se ficar faltando um ou mais, é porque alguma coisa aconteceu. Então, fiz o meu último ponto alto cruzado aqui, né? Meus 2 últimos pontos altos cruzados. E vamos fazer o fechamento juntos. E olha como que essa trama fica bonita, gente. Fica linda. E essa linha faz toda a diferença na trama também. Fica bem legal. Solta um pouquinho o ponto. Tira a agulha. Você vai entrar de fora para dentro. Aqui são suas argolinhas, ó, que você fez no início. Então, você vai entrar aqui no primeiro pontinho lá de cima, ó. Primeiro pontinho, verifica se entrou lá no Vzinho. Pega essas 2 argolinhas, passa as 2 lá pra dentro. Passa lá pra dentro, ó. Ajeita o ponto. Aperta um pouquinho esse ponto aqui, ó. Só você puxar essa linha aqui que aperta. Não deixa ele tão apertado para você não conseguir visualizar. O que a gente tem que visualizar agora, ó? Nossos pontinhos. Aqui tem um pontinho do bloquinho anterior, e a gente tá nesse bloquinho aqui, ó. Então, tem um ponto aqui, que ele fica pela metade, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó, ele fica pela metade, mas tem um ponto aqui também. Então, a gente não pode esquecer dele. O que a gente vai fazer? No mesmo lugar que tem nossas argolinhas, a gente vai entrar com a agulha, deixar essas argolinhas ali por enquanto. Puxar o fio e criar mais 2 argolinhas aqui, ó. Então, ficou 2 para dentro, 2 para fora, né? Vamos colocar a agulha nessas 2 argolinhas e fazer o nosso primeiro ponto baixo. É só laçar e passar entre elas. Aqui, ó, presta atenção. Tem 2 pontos altos aqui, né? Eu estou fazendo ponto baixo no segundo. E a partir de agora eu vou lá pra frente, né? Então, vou fazer, ó, um ponto baixo, outro ponto baixo. Porém, nossa, perdi um fio aqui, peraí. Vamos lá, outro ponto baixo. Porém, aqui tá faltando um ponto baixo, não tá? Porque eu não tenho que fazer 2 em cada bloquinho. Quando eu chegar no final, eu vou fazer esse. Eu não posso esquecer desse. Porque se eu esquecer, diminui a minha quantidade de pontos e começa a dar errado. E esse fechamento fica bem legal, que ele fica bem invisível. O que eu vou fazer? Terminar essa carreira aqui, para finalizar com vocês mais uma vez e começar a outra desse pontinho aqui, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho, ó, tá faltando 2 pontinhos baixos que eu vou fazer agora com vocês. E aí, eu não me esqueci que esse primeiro só tem um. Então, aqui, farei mais um, ó, um ponto baixo, para completar esses bloquinhos aqui de 2. Isso daqui é muito importante, eu tô frisando muito nessa parte, porque é aqui que a gente erra e é aqui que a nossa carreira começa a ficar na diagonal, começa a ficar errado. Então, vamos para o fechamento. Gente, o fechamento de carreira, tanto dos pontos baixos quanto dos pontos altos, é a mesma coisa. O que você tem que prestar atenção é onde você está entrando com a agulha. Então, você vai entrar aqui, ó, no primeiro ponto que você vê,
dessa parte de cima. Entra nele, puxa a sua argolinha para dentro, puxa as duas perninhas para dentro, ó, puxei. Acerta o tamanho dessas argolinhas, porque elas não precisam de ficar grandes. Não aperta demais aqui, porque senão esse pontinho daqui some e você não enxerga ele na hora de fazer a outra carreira. Tô acertando aqui para não ficar com essa argolinha para cima aqui, ó. Eu não quero que fica... Ah lá, puxei e acertou. Então, depois que você puxou, acerta esse ponto aqui, ó, que fica pela metade. Vai dar um foco. Esse ponto aqui que fica pela metade, ele conta também. E é aqui que a gente se perde. Então, ó, esse ponto pela metade é 1. Você vai entrar com a sua agulha no mesmo buraquinho que suas argolinhas que estão lá atrás estão, puxar o fio e fazer uma outra argolinha. Vai ficar com essas duas argolinhas, ó. Colocar as duas argolinhas na agulha e fazer um ponto baixo. Uma argolinha, isso aqui conta como ponto baixo. Se você tiver fazendo a carreira de ponto baixo, daqui é só você continuar. Como a gente vai fazer a carreira de pontos altos alongados, pontos altos cruzados, a gente vai subir 3 correntinhas, que é a quantidade que eu tô subindo direitinho. E aí, ó, ao pontinho aqui pela metade, o que a gente não pode esquecer, esse ponto conta. Olha lá, ó, tá vendo? Então, aqui tem que prestar muita atenção, porque é muito fácil da gente vir aqui e vir para esse ponto aqui. Preste muita atenção e volta com seu ponto cruzado nele, porque é aqui que a gente tem que entrar para a gente não aumentar e nem comer pontos. Ó, alonga o ponto e faz seu ponto alto, cruzado. Ele fica esquisitinho, mas quando a gente voltar, ele fica bonitinho, igual os outros. E aqui você continua. Nós vamos repetir essa sequência até o tamanho que a gente desejar. Você vai medir aí numa blusa sua, o tamanho que você quer, do cós até a cava que fica embaixo do braço, porque aí nós vamos começar a fazer um outro esquema. Eu vou fazer toda essa parte, vou trazer a medida para vocês, que eu fiz, né, da minha blusa, que é um tamanho P, e volto para fazer a segunda parte da blusa com vocês. Cheguei aqui no final, gente. Cheguei aqui no final e vou fazer aqui, ó, nos últimos 2 pontinhos baixos. E aqui eu preciso de fazer um pontinho para completar. Tá difícil de entrar aqui. Aqui, ó, um pontinho para completar os meus 2 aqui, né? Que a gente precisa ter sempre esses bloquinhos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, porque eu já atingi a minha quantidade. O meu aqui, ó, deu em torno de 20 centímetros, tá? Aqui, ó, 20 centímetros, que é o comprimento que eu decidi, mais ou menos, tá? É o comprimento que eu quero pra minha blusa. Isso aqui é o corpo da blusa, a gente vai fazer a parte do peito agora. Então, vou fazer um fechamento aqui, ó. Puxei meu fio todo pra cima, entrei aqui no buraquinho que eu ia entrar, se eu fosse continuar a fazer essa blusa. Vou pegar esse fio e vou passar ele todo pra dentro. Passei o fio todo pra dentro e vou fazer um fechamento invisível. Vou virar aqui pra vocês verem melhor. De onde tá saindo esse fio aqui, que só tem uma perninha, porque os outros todos têm um Vzinho certinho, 2 perninhas, eu vou vir com a minha agulha, ó, de dentro pra fora, e vou puxar esse fio aqui pra dentro. Porque aqui vai ficar certinho o meu fechamento, ó. E aí eu vou colocar esse fio aqui pra dentro e vou fazer o arremate. Vou colocando próximo, vou aproveitar que tem 2 fios aqui, ó, separar eles, passar um só em uma argolinha qualquer, bem próxima, e aqui vou dar 2 nozinhos, porque aqui vai ficar bem arrematado, e depois eu vou esconder esse fio. Eu nunca corto rente do nozinho que eu dei, tá? Depois eu venho esconder, no final eu vou esconder todos aqui com vocês. Então, essa parte da blusa, eu gosto de terminar ela com a carreira de ponto baixo, porque agora a gente vai fazer carreiras de vai e volta, e eu quero que as minhas carreiras de ponto alto, cruzado, fiquem para frente.
Então, vai ser uma carreira para frente e uma carreira para trás, uma para frente e uma para trás. Então, eu quero que essas daqui fiquem para frente. Vou medir aqui para vocês verem, ó. Então, fiz em torno de 20 centímetros, que é o comprimento da minha blusa. Vocês podem ficar à vontade para fazer mais ou menos. Gente, essa parte aqui, ó, que tá o fechamento, que dá pra ver bem pouquinho, tá bem pouquinho, mas tá dando pra ver, né? Eu vou colocar pra lateral, que aí vai ficar na parte da lateral embaixo do braço e não vai aparecer. E agora eu preciso de marcar metade desses pontos. Se eu tenho 116, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 2 em cada lateral. Eu quero deixar em cada lateral 2 pontinhos para fazer um decote assim, uma cava, na verdade, 2 pontinhos em cada lateral, e vou ficar com 56 para frente e 56 para trás. Então, marquei a metade aqui, ó, deixei a minha emenda na lateral, coloquei 56 pontos na frente, 56 atrás e 2 em cada lateral. Somando tudo vai dar 116 e agora a gente vai começar a segunda parte, que é a parte do corpo, e aqui vai ter a parte da manga. Tá? Vou aproximar a câmera pra gente começar. Eu vou começar dessa lateral marcadinha aqui, gente. Como eu vou começar a minha carreira de pontos altos cruzados, então eu teria que começar aqui, né? Só que eu quero começar o ponto alto cruzado. Então eu vou pular esse e vou começar as 3 correntinhas no pontinho da frente, ó. Puxei o fio. Eu gosto de já colocar esse fio aqui, ó, pra eu já esconder ele aqui quando eu vier trabalhando. E aqui eu vou subir minhas 3 correntinhas, né? Para começar uma carreira nova. Subi minhas 3 correntinhas, o que eu vou fazer? Cruzar esse ponto. Voltar. Voltar aqui no pontinho que eu pulei. Primeiro pontinho que eu pulei. E a partir daqui, eu vou seguir trabalhando os meus pontos altos cruzados. Vou aproveitar para esconder aqui, ó. E vamos lá. Lacei, pulei um, vim no segundo. Fiz um ponto alto, lacei, voltei no que eu pulei, deixando meu fio soltinho, para não ficar muito apertado e deixar isso daqui, esse pontinho achatadinho. Então, eu vou continuar nessa sequência, pulando um, fazendo um ponto alto. Opa, saiu aqui. Voltando um, fazendo um ponto alto novamente. Eu não vou circular mais, tá, gente? Eu vou fazer a parte da frente e a parte de trás. Vou chegar até no final dessa carreira pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Olha, gente, então eu fiz aqui a minha sequência. Fiz aqui a minha sequência de pontos altos cruzados. Lembrando que a mesma quantidade que tem que ter aqui, tem que ter lá de trás, né? A gente tá contando 56 pra frente, 56 pra trás. Agora eu vou fazer a minha carreira de pontos baixos. Aí a gente vai virar o trabalho, porque agora a gente não tá mais trabalhando de forma circular. A gente não tá mais trabalhando de forma circular. Então, nós vamos virar o trabalho. Viramos o trabalho. Vamos trabalhar no avesso. E aqui tem que ter a mesma quantidade de pontos. Então, se tem 56, aqui também vai ter que ter. No primeiro buraquinho, você já entra e faz um ponto baixo. E a partir daqui, você vai fazendo a sua sequência de pontos baixos até o final da carreira. Se tem bloquinhos de 2, preciso de ter 2 pontos baixos, né? Vamos fazendo a sequência de ponto baixo até chegar lá no final. Eu vou chegar no final com vocês. Vou chegar, né, na verdade, e vou voltar com vocês para mostrar como que a gente faz a subida da carreira, tá bom? Olha que bonitinho que vai ficando. Cheguei aqui até o final, gente, eu voltei para mostrar para vocês que aqui tem as 3 correntinhas do início da carreira, né? A gente não pode esquecer de fazer o ponto baixo nela, senão dá errado. Então, depois que terminou, conta para ver se tem a quantidade certa de pontos. Fiz uma carreira de pontos baixos, no meu tem que dar 56. A partir de agora, a gente vai fazer uma subida diferente, porque a gente não vai conseguir subir as 3 correntinhas e fazer o primeiro ponto cruzado. Então, como que a gente vai fazer? Sobe 3 correntinhas, vira o trabalho. A partir de agora, você sempre vai ter um ponto, quando for a carreira de ponto alto cruzado, tá? Vai ter um ponto começando e um ponto terminando. Porque a gente não tem bloquinhos de 2, então vai
com tal aqui, e o bloquinho dele vai ser aqui, ó. O parzinho dele vai ser lá no final. Então, aqui, ó, subi 3 correntinhas, vou pular o primeiro. A gente tá trabalhando com ponto alto, a gente já não faz nesse ponto aqui, né? Então, vou pular o primeiro, fazer no segundo, um ponto alto, voltar no primeiro, fazendo um ponto alto de novo para cruzar os nossos pontos e vamos continuar assim até o final da carreira. E no final da carreira vai sobrar um ponto e a gente vai fazer ele sozinho. Vai fazer um ponto alto sozinho. Vai ter um no início e um no final sempre, a partir de agora. E nós vamos intercalando carreira de ponto alto cruzado, carreira de ponto baixo. Eu vou chegar até o final para fazer esse um sozinho aqui e mostrar para vocês, tá bom? Cheguei aqui no final, fiz os meus últimos 2 e faltou um. Então, eu preciso de fazer esse um sozinho aqui, ó, para eu continuar com a mesma quantidade de pontos, tá? Então, se eu fiz um sozinho aqui, eu tenho que fazer um sozinho do lado de cá também. E aí, gente, é só eu continuar nessa sequência. Aqui, ó, vamos lá. Virei, já entrei no primeiro buraquinho e fiz um ponto baixo. E a partir daqui eu vou seguir na sequência de ponto baixo. Tá na dúvida da quantidade de pontos, não tá ficando retinho? Conta sempre. Eu vou fazer o meu aqui, vou subir o que eu preciso e vou voltar para falar quantas carreiras, quantos centímetros eu fiz, tá bom? Voltando aqui, gente, então eu fiz carreiras de vai e volta na frente e atrás. A mesma quantidade de pontos que tem aqui, tem na parte de trás também. E eu vou medir aqui para vocês, ó. No meu deu em torno de 19 centímetros. Como que eu fiz essa medida? Eu peguei uma blusa minha e medi a cava. Ou você pode medir aí do seu ombro até embaixo do braço. Essa blusa, ela é bem retinha nessa parte aqui, ó. Mas você pode descer, deixar essa parte mais para baixo, não ficar tão perto do pescoço, aumentando a cava. A cava vai de acordo com o gosto de cada um. E aqui a gente vai fazer também uma finalização aqui, ó, eu vou marcar 3 pontinhos, porque eu quero que essa finalização fique só aqui mesmo. Vou fazer 2 carreirinhas de ponto baixo, uma desse lado de cá e uma do lado de lá. A minha eu fiz com a intenção de terminar com ponto alto duplo. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo desse lado, uma carreira de ponto baixo do lado de cá. Vou marcar aqui também, vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui e aqui, do mesmo jeitinho, ó. Tem 3 bloquinhos aqui. Tem 3 bloquinhos aqui que eu separei. Vou separar aqui atrás também 3 bloquinhos. E eu vou começar a fazer desse lado aqui, ó. Porque já tem a linha aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar como que faz se precisar de colocar a linha. Terminei minha carreira anterior com um ponto baixo. Um ponto alto, perdão, vou subir a correntinha, virar o meu trabalho e fazer uma carreirinha dessa pequena, que é entrando no primeiro buraquinho, tá? Uma carreirinha normal de ponto baixo. Então, ó, até onde que eu marquei. Eu marquei essa quantidade de pontos aqui, porque eu não quero que ela feche muito. Então, marca aí em você também. Marca aí em você também, para ver até onde você quer fechar ela. Gente, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, só para terminar no lado certo, tá? Então, vou voltar fazendo uma carreirinha para essa parte de cima minha não ficar do avesso. Então, o que eu fiz aqui, eu tenho que repetir em todas as laterais. 2 na frente, 2 atrás. Vou terminar aqui e vou fazer nas outras também, tá bom? Puxar aqui, vou deixar esse fio para eu aproveitar ele para fazer o arremate. Voltei nessa parte aqui para fazer com vocês, porque aqui não tem o fio, né? Porque era no outro lado. Eu vou começar a fazer a mesma quantidade de pontos aqui, eu tenho 7 pontos, vou fazer aqui também. Só que para ficar certinho, eu vou começar pelo avesso. Então, vou virar aqui. Essa carreira, eu vou começar ela pelo avesso. Tá? Então, a gente vai fazer como se a gente estivesse colocando, como se a gente tivesse, não, a gente vai colocar um fio novo aqui, ó.
Tirar esse marcador, porque eu já sei que é aqui que eu tenho que entrar. E aqui eu vou subir minha carreirinha de ponto baixo. Vou aproveitar para esconder esse fio de uma vez. Passo uma correntinha que conta o meu primeiro ponto baixo. E a partir daqui vou contar 7, que é a mesma quantidade que eu fiz no outro. Então, 2, que é o primeiro conta. 3, 4, 5, 6 e 7 nessa correntinha aqui que eu fiz. Agora eu vou virar o meu trabalho e fazer mais 7. Dessa forma, eu vou terminar com a carreira. Eu passei meu fio para dentro. Dessa forma, eu vou terminar com a carreira do lado certo, não vou terminar do avesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tinha 7, tá, gente? Então aqui eu vou cortar. Você sempre deixa um rabinho maior. Se você já tiver deixado do lado de lá, não precisa deixar aqui não, porque a gente vai usar esse rabinho para arrematar. Como o lado de cá que eu fiz já tem um rabinho aqui, ó, eu vou usar ele. Então aqui eu posso cortar um rabinho para o arremate. Puxei, vou levar ele para dentro aqui. Vou aproveitar que eu tô com 2 fios, pegar uma argolinha bem próxima, passar um fio só, dar um nozinho aqui nesses 2 fios, ó. Esse arremate ficar bem delicado. Pode dar 2 nozinhos. E aí eu vou esconder esses 2 fios bem próximo de onde que eu tô trabalhando, antes de cortar. Nunca corta rente o nozinho que você deu. Vai escondendo um tanto suficiente, que você achar suficiente aí, e depois você pode cortar. Você pode usar uma agulha mais fina para facilitar o processo, pode usar uma agulha de tapeçaria também, do jeito que você preferir fazer esse arremate. Depois eu vou fazer os arremates dos outros lados também. Então vai ficar assim, gente, olha que bonitinho. O que tiver desse lado tem que estar do lado de lá. E agora a gente vai aproveitar essa linha aqui, ó, que eu falei que eu deixei sobrando. Vou colocar esse fio aqui pra dentro, peraí. Vou colocar isso pra dentro que depois eu vou fazer o remate dele. Então eu vou aproveitar essa linha aqui que eu deixei sobrando. Vou usar uma agulha de tapeçaria, essas agulhas aqui que tem a bundinha mais grossinha e não tem ponta. E vou fazer o meu arremate, a minha finalização aqui, ó. Como que eu vou fazer? Vou pegar as argolinhas de dentro, tá? Argolinha de dentro com argolinha de dentro. Vou chegar bem próximo aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, argolinha de dentro com argolinha de dentro. Pontinho por pontinho. Então, você tem que ver qual pontinho que tá certo, qual pontinho que tá na direção certa, pra sua costura ficar bem bonitinha. E eu tô aproveitando e usando 2 fios. Já que eu trabalhei a blusa toda com 2 fios, eu tô usando 2 fios aqui também, ó. Então, tô fazendo ponto sobre ponto, até chegar ao final. E como eu tô usando a mesma cor, essa costura fica muito boa, tá? Fica muito bem feitinha, muito arrumadinha. Então aqui, ó, não esquece de ir no último pontinho. Meio com meio, argolinha com argolinha. E aqui como é que fica, ó. Bem bonitinha, tá vendo? E agora eu venho num buraquinho próximo, levo esse fio pra dentro e vou fazer o arremate. Aproveita que você já tá com a agulha de tapeçaria, e o arremate fica até mais fácil, ó. Entrei numa argolinha bem próxima, vou dar um nozinho. Dei um nozinho firme aqui. E aqui, ó, a agulha de tapeçaria vai te levar lá longe. Você já pode esconder todo mundo aqui, ó. E eu gosto ainda, para ficar mais firme, fazer assim, ó, voltar. Pula essa argolinha aqui e volto. Tá? Mas o arremate pode ficar a seu critério. Como que você achar mais fácil, não tem problema.
E aqui eu já posso cortar. Então, vai ficar assim, ó. Bem bonitinha a nossa lateral. Vou fazer do outro lado e já volto para fazer a manguinha com vocês. Pronto, gente. Terminei os dois lados. O modelo dessa blusa é bem reta, é aquela gola bem retinha, tá? E ela fica altinha, assim, pertinho do pescoço. Mas você tem a possibilidade de abaixá-la um pouquinho, aumentando isso daqui, ó. Eu vou continuar trabalhando com 2 fios, gente. E como é uma blusa que não tem avesso, você pode começar de onde você quiser. Eu não gosto de começar desse finalzinho aqui. Inclusive, a gente não vai fazer. Sabe essa parte que a gente separou aqui, 2 bloquinhos sem fazer? Nós não vamos fazer o babadinho aqui, ó, para ele não ficar debaixo do braço. Para esse babadinho não ficar pegando na nossa axila. Então, a gente vai começar daqui, vir até aqui e voltar. Tá bom? Então, assim, ó, vamos pular essa parte aqui e vamos começar só na lateral do ponto. Aqui tem uma lateral do ponto e eu vou entrar justamente na lateral do ponto aqui, ó. Aqui tem um ponto, eu tô pegando ele mesmo, eu tô pegando no meio do ponto cruzado na carreira anterior. E aqui eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então, ó, passei meu fio, fiz um ponto. Agora eu vou entrar aqui novamente, ó, pegando uma argolinha, fazendo um ponto baixo. Aqui você pode entrar no meio, no buracão que aparecer aí, ó, você pode entrar, faz um ponto baixo, faz mais um dentro do buracão. Nesse próximo ponto, que é a carreira de ponto baixo, você vai achar a argolinha que fica aqui, ó, no meio, tá vendo? Eu vou tirar, eu vou fazer outro para vocês visualizarem melhor. Eu tô conduzindo esse fio aqui para aproveitar e arrematar, mas eu vou fazer sem ele. Quando chegar na carreira de ponto alto, você vai fazer dentro do buracão mesmo, 2 pontos baixos. Quando chegar na carreira de ponto baixo, que é a próxima, você vai procurar uma alcinha aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. E vai continuar nessa sequência de 2 pontos baixos e um ponto baixo, contornando tudo, contornando todo o redor desse decote aqui da manga. Cheguei aqui, ó, minha última carreira de ponto alto. Aí agora tem as carreiras de ponto baixo que eu fiz, né? Você vai pegar naquela argolinha que você estava pegando, ó. Um ponto baixo, um ponto baixo. Aqui você pode pegar mais um. Aqui nesse meio, que é a costura que eu fiz, eu vou pegar um ponto baixo aqui nessa costura também. E a mesma quantidade que eu fiz aqui, eu fiz 3 pontos baixos até chegar no ponto alto daqui. Então, eu vou fazer 3 também, ó. 1, olha, 2, vai dar certinho, tá? Vou contornar até chegar aqui, não vou descer aqui embaixo do braço, igual eu falei com vocês, essa parte a gente não vai pegar, então a gente vai chegar até esse ponto alto aqui, ó. Cheguei aqui no final, gente, ó, faltando aqui, ó, um ponto alto. Então eu tenho que fazer igual lá, né? Aqui nessa carreira de ponto alto, eu vou entrar no ponto mesmo e vou fazer 2 pontos baixos. Então, recapitulando, eu comecei, escolhi um lado, não importa qual lado você escolher, porque não tem frente e verso, porque ela é igualzinha. Comecei daqui, onde tem a minha carreira de pontos altos duplos, eu fiz 2 pontos baixos, pegando bem no buracão mesmo do ponto alto. E na minha carreira de ponto baixo eu fiz só um. Então ficou assim, vocês dão uma olhadinha aqui, ó, não aumenta, nem diminui, nem nada. E agora a gente vai começar os babadinhos. E para fazer os babados, nós vamos fazer com ponto meio alto, que eu vou ensinar para vocês como que faz. Vamos subir 2 correntinhas, virar o trabalho. Deixa eu posicionar minha linha aqui bem direitinho, para mostrar para vocês bem certinho. E aí, vamos deixar esse primeiro aqui sozinho, tá? A partir de agora, aí, gente, em cada pontinho que tiver aqui de base, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo buraquinho. E vamos fazer o meio ponto alto, que é aquele que a gente laça, introduz no buraquinho, pesca, fica com 3 na agulha, laça, tira todo mundo. Vou fazer novamente o ponto meio alto dentro do mesmo buraquinho. Tá vendo? Aqui tem 3, ó. O primeiro, correntinha vale 1, já fiz o primeiro aqui, e a partir de agora 3. E aí você não vai perder nenhum pontinho. Em todos você vai fazer 3. Aqui, 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 e sempre com o meio ponto alto, ó.
lacei, entrei no buraquinho, pesquei, fiquei com 3 na agulha, lacei e tirei os 3. Vou fazer isso até chegar lá na lateral para eu voltar. Vocês vão perceber que eles vão ficar muito juntinhos e é essa a intenção. Aqui que vai formar nosso babadinho, tá? Então, quando começar a ficar juntinho demais, não perde o ponto da frente. Observa se você tá indo no ponto certinho sem pular nenhum. E sempre fazendo 3 no mesmo buraquinho. Então, vou lá, vou falar para vocês de novo do ponto meio alto, hein? Laçou, entrou no buraquinho, pescou, ficou com 3 na agulha. Laçou, tirou todo mundo de uma vez. Laçou, entrou no mesmo buraquinho, pescou, ficou com 3 na agulha. Laçou, tirou todo mundo. E assim a gente vai fazendo até o final. Eu vou fazendo aqui, até chegar no final, para voltar com a última carreira. Para quem gosta de babadinhos mais discretos, gente, aqui ó, já formou o babadinho só com essa carreira. Mas eu vou fazer mais uma carreira para mostrar para vocês. Aqui ó, tem mais 2 pontinhos, então eu vou continuar fazendo 3 meio ponto alto no mesmo buraquinho. E no último eu vou terminar com um ponto, meio ponto alto, igual eu comecei. Então, essa carreira é somente começar com 3 correntinhas, depois fazer 3 meio ponto alto em cada pontinho de base. Cada pontinho de base da carreira anterior, você faz 3 no mesmo buraquinho. Eu vou fazer mais um, porque eu gosto que ela fica bem, com as ondinhas bem mais marcadinhas. E para ficar do lado certinho também, tá? Porque aqui ela ficaria do lado avesso. Então, agora o esquema muda um pouquinho, ó. Vou subir 2 correntinhas, porque eu vou continuar fazendo meio ponto alto, tá? E agora eu vou intercalar. No próximo ponto aqui, eu farei 2 pontos meio altos no mesmo buraco, ó. 1, 2. E no próximo eu vou fazer só 1. Então, eu vou ficar intercalando entre 2 no mesmo buraquinho e 1 no próximo. Vou fazer isso até o final. 2, 1, 2, 1, 2, 1. A ondinha vai continuar, o babadinho vai continuar formando, mas ele não vai ficar tão embabadado. Olha como que esse babadinho fica a coisa mais linda. Eu deixei para terminar aqui com vocês a carreira, porque eu vou cortar e vou arrematar aqui junto com vocês. Então, aqui eu vou terminar da mesma forma que eu comecei, ó. Terminei com 2 pontos. Vou fazer um, tudo meio ponto alto, hein? Não esquece. 2 pontos no mesmo buraquinho. Agora, um. Coincidentemente, terminou com 1, mas como eu tenho que terminar com 1 aqui também, então eu vou fazer nessas argolinhas aqui, ó, um pontinho só pra eu terminar. Pronto aí, ó, tá prontinho o babadinho da manga. E você vai repetir o processo do outro lado. Importante você lembrar que a gente não faz de maneira circular. A gente deixa essa beiradinha aqui para não incomodar debaixo do braço. E vai e volta, depois da carreira que você fez de ponto baixo. Eu vou arrematar aqui, vou aproveitar, vou arrematar com a minha agulha de tapeçaria. Você pode arrematar com agulha de crochê ou agulha de tapeçaria, do jeito que você está acostumado a fazer. O importante é você sempre dar um nozinho e nunca cortar rente ao nozinho, tá? Depois que você fizer o nozinho, você lembra de esconder um pouquinho esse fio. Prontinho, gente. Fiz o babadinho nas 2 manguinhas. E vocês podem arrumar ele assim para ficar do jeitinho que vocês quiserem. A blusa tá prontinha, ó. Então, frente e verso dela é igual, né? Não tem diferença. E aí eu arrematei, fiz tudo direitinho, botei todos os fios lá pra dentro. E aí tá prontinha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.